O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outro pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Diz que na França, há muitos anos atrás, existia um grande missionário zeloso, um padre que se preocupava assim, com a salvação das pessoas. Ele era muito procurado. O nome dele era o padre Bussy. Como é francês, eu não sei se é Bussy ou é Bussy, né? Mas esse é o nome do padre. Diz que levaram um jovem que levava uma vida errada e não queria mudar de vida de jeito nenhum. Tudo se fazia para que aquele jovem pudesse mudar de vida, ele não mudava. Era num tempo que se aproximava o Natal, então lá na Europa, nesse período, é frio, né? Não é verão como aqui, lá é inverno. E levaram esse rapaz para que o padre pudesse dar um jeito nele. E chegou lá, o padre acolheu o rapaz, olhou para ele e disse assim: o padre, não tem jeito não. Ele pensou consigo mesmo, o padre, né? Não tem jeito não, a vida desse jovem, ele não quer mudar. Mas o padre, ele usou de muita sabedoria com o jovem, acolheu ele bem. Era uma noite de inverno, como eu já falei antes, a lareira estava bem ali na frente dele, a madeira que tinha sido colocada já estava acabando, precisava colocar mais lenha, no caso. E o padre, assim, muito solícito com o rapaz, disse para ele: Ô, meu jovem, vem aqui, fica aqui comigo. Olha, a lareira o fogo já está se acabando lá. Você poderia colocar algumas madeiras bem lá no fundo, de lenha? O rapaz prontamente foi lá, pegou as lenhas, e quando ele começou a colocar, aí o padre empurrou a mão dele e quis segurar para que a mão dele fosse queimada. Aí o jovem gritou: sai, o senhor está louco? O senhor está querendo me queimar? O senhor está querendo que eu me queime? Aí o padre falou para ele assim: mas, meu filho, a vida que você está levando é para isso mesmo, né? Você não está querendo se queimar lá no inferno? Então já vai treinando aí, meu filho. Coragem, coragem. Vai, aí empurrou de novo. Ele disse assim, aí o jovem: não, tira. Ele disse: não, meu filho, agora é só os dedos. Lá vai ser o corpo todo.
Vai treinando, meu filho, treina. Você não quer treinar? Aí o padre mudou a conversa, dizendo assim: meu filho, quando é que você vai mudar de vida? Você vai, pense bem, pense. Essa vida que você está levando, você pensa o quê? O que é que vai acontecer? Essa vida que você leva vai ser para isso, para queimar, lá no fogo eterno. Aí o jovem pensou, naquele momento foi tomado pela graça de Deus, se arrependeu e confessou os pecados. E provavelmente levou uma vida santa. Eu iniciei contando essa história, porque Jesus hoje está explicando a parábola do joio que ele contou no sábado. Quem foi na missa deve ter visto. Mas aí passou domingo, segunda-feira, ontem foi o dia de São Joaquim e Santa Ana, e hoje é a continuação. E a continuação é assim. Jesus está dizendo que o joio e o trigo seguem juntos. Eu já expliquei na semana passada, e eu falei com vocês que hoje eu ia falar do resultado. No sábado eu disse, olha, os dois estão juntos, estão caminhando. Eu não sei se foi na sexta ou no sábado, eu estou meio... Foi entre sexta e sábado. Então, ali, olha, está vendo? O resultado vai ser na sexta-feira, ou na terça-feira. E agora Jesus fala, no mundo está assim, estão os dois. E Jesus está dizendo que o joio é simbolizado pelo inimigo. E esses são aqueles que pertencem ao diabo. E quem é que pertence ao diabo? Aqueles que levam uma vida errada. E vamos olhar o mundo que está aí, e nós vemos, não é questão, o pessoal hoje fica querendo se desculpar, dizendo, você está julgando. Não, é uma evidência. Não é julgamento. Julgamento é se eu estivesse deduzindo alguma coisa em relação a algo que eu não tivesse certeza. Mas está em evidência, está aí. A ideologia de gênero está aí. O aborto está aí. Bem claro. Hoje, se você for assistir às Olimpíadas, ontem os padres que estavam conversando comigo, que nas Olimpíadas os comentaristas estão exaltando mais aqueles que são homossexuais. Em vez de exaltar o jogador que está lá fazendo, não, o cara não está nem jogando, mas se declarou assim, aí agora só mostra ele. Para mostrar o quê? Que pode-se viver assim. Bem, no mundo, aí, vou abrir o parêntese de novo, como eu estou falando para os católicos, e eu sou padre, e eu preciso ajudar os católicos a se salvarem, eu queria que todo mundo se salvasse, mas os que estão fora se ofendem, então viva a sua vida. Mas eu quero salvar quem quer. Então, falando para os católicos, fecho os parênteses agora, falando para nós católicos, a igreja não aceita a prática homossexual. A igreja acolhe o homossexual. A igreja pede que o homossexual viva a castidade, como eu devo viver a castidade, como Rubens e a Tânia, que são casados ali, graças a Deus, precisam viver a castidade, porque o Rubens não pode adulterar, e muito menos a Tânia. Eu, como padre, tenho que viver a castidade. Os solteiros, a Bruna e o... Como é? O Renan noivaram esses dias. Vocês têm que viver a castidade, porque agora está perto de casar, daqui a um ano, aí já vão agora. Não pode, tem que viver a castidade. Todo mundo tem que viver a castidade. Agora, eu não sei porque os que vivem nessa questão do homossexualismo, eles ficam no vitimismo dizendo que é como se só eles não pudessem viver. Você também tem que viver, meu filho e minha filha.
É preciso viver a castidade. Jesus não vai te condenar por você ter a tendência. A condenação vem na prática. Vem na minha prática, vem na sua prática, na prática de qualquer um. Eu estou falando porque isso está tão evidente hoje, só se fala disso. Parece que não tem mais outra coisa para se falar, a não ser isso. É homossexualismo, é não sei o quê, é o trisal, é três mulheres, sei lá, com um homem. E diz que até aqui em Lorena já tem essas coisas. Já está divulgando nos Facebooks. Tudo uma forma de doutrinação, mas para nós católicos isso não é aceitável. Mas não é aceitável por quê? Porque Deus não aceita. Se Deus aceitasse, tudo bem. Se as leis desse mundo diz que pode, a lei de Deus, na primeira leitura nós vimos Moisés, que agora apresenta os mandamentos. Então, na lei de Deus, nos mandamentos, não é aceitável, Deus não quer. Mas aqui eu abro um parênteses e digo assim, quem quiser viver, viva. Porque hoje o jovem só vive dizendo assim, né? Eu quero ser feliz. Ah, é isso que traz felicidade para o ser humano? A felicidade que traz para nós é Deus. É sermos de Deus. É cumprirmos os mandamentos, isso nos faz ser felizes, embora não seja fácil, embora seja duro, porque a carne está sempre pedindo lá, está sempre pedindo. Como a minha carne está sempre pedindo. E eu tenho que lutar, eu tenho que lutar, eu tenho que lutar. Por amor a Deus. Então Jesus está dizendo que esses que praticam essas coisas é do maligno. Vai dizer para um católico que vive isso, você é do maligno, o cara se sente ofendido ainda. Não, mas é assim, porque essa vida sua não é a vida em Deus. Não é uma vida de quem quer ir para o céu. E aí ele diz que o trigo são aqueles que vivem segundo o que Deus pede, Jesus está dizendo. E aí vem a cartada que Jesus dá, que eu não sei como é que as pessoas leem essa passagem e não conseguem enxergar. Parece que o diabo ele tem uma capacidade de, na hora que a pessoa vai lendo, ele muda todas as palavras e a pessoa não enxerga. E aí fogem de meditar isso aqui. Olha o que é que Jesus disse. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino, retirarão do seu reino, o reino dos céus, todos os que fazem outros pecar. E aqui, olha, imagina a mídia de hoje que faz os outros pecarem. Os Facebooks da vida, os Instagrams da vida, aquele que faz parte de um grupo de WhatsApp e fica mandando porcaria para os outros, esses são os que fazem o outro pecar. E Jesus está dizendo que vai tirar esses que fazem os outros pecar e aqueles que praticam o mal. E o que é que vai acontecer? E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí hoje, eu meditando essa passagem, eu me imaginei, eu disse, bem, hoje eu vou criar coragem e vou fazer essa meditação. Porque a gente sempre medita assim no céu, né? Não, hoje eu quero meditar, eu na fornalha. Então, me imaginei lá, naquela fornalha, eu me queimando, como os pastorinhos viram, né? Aquele lago, aquele oceano de pessoas queimando lá, e eu ali no meio, e Jesus está dizendo o quê? E ali haverá choro e ranger de dentes, choro eterno, e ranger de dentes, os dentes batendo, imagina eu lá com os dentes batendo um no outro, chorando, gritando, por toda a eternidade. Essa história que eu contei,
que eu acabei de contar, ela se encontra num livro que se chama O Inferno. Aí tem o subtítulo, Se Existe, o que é e como evitá-lo. É do Monsenhor de Ségur. Deve ser um francês também. Então, você procura na internet se você tem coragem. Se você quer levar uma vida santa, procura na internet. É barato, deve ser bem baratinho. E mesmo que fosse caro, compra e medita, leia. Aí tem um momento que ele diz assim: tudo na eternidade é perfeito. A felicidade no céu é perfeita. Nesse mundo, nunca se conseguirá chegar à perfeição da felicidade. Então, a perfeição na eternidade, que é no céu, é perfeita. O sofrimento na eternidade é perfeito. Então, o fogo, quando queima, ele queima na sua perfeição eterna. Lembrando que a felicidade no céu, que é perfeita e é para sempre, nunca mais quem estiver no céu vai sofrer. Da mesma forma, os que queimarem no fogo do inferno, nunca mais vai parar de queimar. Agora vem aqueles caras, os entendidos, os sábios e doutores, que vai dizer agora, quer dizer que lá no inferno tem fogo. Meu filho, se Jesus está dizendo, falando de fogo aqui, lançarão na fornalha de fogo, quem é você para questionar? Então, se você acha que lá você vai tomar sorvete e comer do que você quiser, então, continue nessa vida errada sua, que você vai ver se tem ou não fogo. Porque é sempre a justificativa para continuar no erro e não mudar de vida. Vai sempre encontrar uma forma. Não é bem assim. É aquela história do marinheiro que eu contei esses dias, que o capitão foi lá e falou para o padre, mas vem cá, depois que o padre fez o retiro sobre o inferno, aí o marinheiro foi lá e falou para o capitão, né? Falou para o padre, mas vem cá, lá, como é que vai ser lá? Vai ser assado, cozido ou grelhado? Aí o padre, né, olhou para ele e disse assim: tu verás. Pronto, continue nessa vida que você vai ver. E depois o cara, depois de 10 anos, essa voz daquele padre no ouvido daquele homem, daquele capitão: tu verás, tu verás. Quando ele ia dormir: tu verás, tu verás. Sonhava: tu verás, tu verás, tu verás. Passava o dia: tu verás, tu verás, tu verás, tu verás, tu verás. Durante 10 anos. Aí se converteu. Criou vergonha na cara. Aí se encontrou depois com o padre e agradeceu. Obrigado por você ter falado aquilo para mim. Se batizou, levou uma vida santa. Provavelmente morreu santamente. Então eu me imaginei lá. E aí, meus irmãos, vem a conclusão minha: Deus me livre de ficar lá. Vocês pensam que nós, porque estamos na Canção Nova, estamos todos salvos? Será que a vida que eu levo na Canção Nova é uma vida que me leva para o céu? Eu tenho que questionar isso. Porque nós podemos entrar na prepotência de achar que porque a chácara agora está enchendo, o pessoal está voltando, os acampamentos estão vindo, e não sei o quê. Nossa, você está vendo?
e não sei o quê, aquela coisa toda, e tudo está acontecendo e as pessoas estarem se encontrando com Deus e eu levando uma vida de perdido aqui dentro. E até pregando e fazendo um monte de coisa aí. E escondendo, e não mudando de vida. E aquilo que eu falo para vocês, e depois essa história, que talvez pode ser mentirosa, na hora que está o caixão ali, agora eu tenho um intercessor no céu. E a pessoa levou uma vida errada. Quando eu falo para a Canção Nova, estou falando para a sua paróquia, você na paróquia. E na igreja de um modo geral. Porque os dois vão crescendo junto. Vocês acham que eu sou joio ou eu sou trigo? Eu acho que eu sou trigo, né? Mas será? Eu só saberei no dia que eu for diante do trono de Deus. Aí Ele vai dizer, vinde ou afastai-vos. Aí eu vou saber. Eu não acredito quando as pessoas ficam dizendo assim, olhando, é o santinho, vai nessa. Santinho. Porque as pessoas falam que nós da comunidade somos santos, né? Os santos lá, nossa, tá bom. Fazer teatro é muito bom, é muito fácil. Hoje não precisa nem fazer curso. Para fazer teatro é a coisa mais fácil. Aparentemente aquela coisa toda e tal, mas o que está levando, o que está vivendo por trás. E eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu não estou falando teoria, não, estou falando muito bem. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Será que Jesus vai dizer o que para você? Tenha coragem. Tenha coragem de hoje reservar um tempo da tua vida. Pegue meia hora. Imagine aquele fogãozinho mineiro da sua avó lá, do seu pai, da sua mãe, aquele fogãozinho mineiro, que coloca a panelinha para cozinhar aquele feijão tropeiro, e veja o fogão lá, e veja aquela lenha toda, se veja dentro daquela fornalha ali, se coloque ali dentro, veja se sua vida não justifique, não fique se justificando, dizendo, eu sou... Não, se veja como pecador. Seja humilde. Não se veja como santo, não. É preciso se ver como pecador. Então, se vendo como pecador, se veja dentro daquela fornalha. Aquela fornalha que vai queimando. Coloca lá um papel para você ver. Em poucos segundos ele desaparece. Aquela carnezinha de churrasco que coloca lá, que depois todo mundo saboreia. Veja aquela carne sendo consumida. Deixa aquela carne lá ali dentro da fornalha, daquele fogo lá. Você vê o que é que vai acontecer? Ela vai se queimar e vai virar cinza. No inferno, meu filho, do jeito que Jesus está dizendo aqui, lá não se consome, não. É um fogo que não consome. Imagina eu naquele fogo sem consumir. Meu Deus do céu. Por causa desse pecado, por causa daquele orgulho, porque não sabia que eu tinha que perdoar e não perdoei. Na hora que fui chamado para conversar, ainda me justifiquei, me achei melhor do que outro, sabendo que eu estava errado, virando a cara para um, virando a cara para o outro, sem buscar dar o perdão. Vivendo aí uns namoros que não são namoros santos, depois se justifica. Um casamento errado. Entrando na internet para ver porcaria. Filme pornográfico, pornografia aqui e acolá. Aí aquela conversinha, eu sou fraco. Eu sou fraco, eu também sou. Mas não seja forte não, para ver o que é que vai acontecer. E depois está lá, a imaginar, né? Estou aqui por quê? Por causa daquele pecado que eu não larguei. Eu tive toda a chance. Tinha o Santíssimo Sacramento. Tinha o confessionário para me confessar. Tinha missa todo dia.
tinha leituras que me ajudariam na vida espiritual. Tinha a minha adoração. Tinha tempo para fazer o retiro da Boa Morte. Tive tempo para jejuar e não jejuei. Sempre inventei uma história. E estou aqui porque vacilei. E ainda eu achava que eu era trigo. E não era trigo coisa nenhuma, eu era joio. E estou aqui nesse fogo e nunca mais sairei daqui. Perdi tempo. Fui para a Canção Nova, eu era ministro da Eucaristia, eu era sacerdote, eu era religioso, eu era religiosa, eu era missionário, eu era todo pregador, eu era um grande pregador. Estou aqui e daqui não sairei mais. Tenha coragem de fazer essa meditação e quero ver se tu não mudas de vida. Se não mudar de vida é porque é um sem vergonha mesmo. Está colocando a misericórdia de Deus acima, né? Deus, aqui nas leituras está dizendo, né, que Deus não nos trata segundo as nossas faltas. Olha, gente, que coisa linda, né? Deus não me trata segundo as nossas faltas, é mesmo. Segundo as minhas faltas, Deus nunca vai me tratar só se eu mudar de vida. Mas na hora que eu for diante dele, Deus não vai. Aí Deus vai me tratar segundo as minhas faltas, quando eu chegar diante dele. Agora você sabe quando vai chegar diante dele? Quem sabe? E Deus pegar de surpresa. Realmente Deus não nos trata segundo as nossas faltas, mas nós é que não queremos mudar de vida. Não queremos. Quantas pessoas eu já levei a pecar, meu Deus. E não querem mais sair daquele pecado. Sabe aqueles pecados, talvez, da juventude, que você ensinou aquela pessoa a fazer isso, a fazer aquilo, você que levou aquela pessoa para o mundo das drogas, você que ensinou aquela outra e agora está no mundo da prostituição. Olha, e é isso que Jesus está dizendo, que quem é que vai para esse lugar? Aqueles que fizeram o outro pecar. Meu Deus! Mas como Deus não nos trata segundo as nossas faltas, então, diante de uma situação dessa, penitência, reparação dos pecados, pedir a Deus, Senhor, misericórdia, que aquela pessoa se salve, que ela não se perca. Fui eu que ajudei, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. É assim que a gente tem que viver. Como Jesus fala para os fariseus, né? Vocês percorrem tantos caminhos para converter uma pessoa e depois que trazem ela para a vida, vocês as tornam pior do que antes. Reza demais. Porque ficar rezando. Não sei para quê. Agora só vive jejuando. Não sei o quê. Tá vendo. Né? Aí começa essas historiazinhas. Aí a pessoa que está tentando viver aquela vida santa, porque está tentando, acaba acreditando no outro e leva uma vida errada também junto com os outros. E aí agora? Bem, tá ok. E ali haverá choro e ranger de dentes. Mas como hoje as pessoas dizem que Deus é bom, Deus é misericordioso, né? Aí Deus agora ficou mais ou menos, então todo mundo se salva.
Aí, isso aqui, fazendo uma análise, foi coisas que Jesus colocou na boca daqueles fariseus, ou se não dizem assim, não foi Jesus que falou isso, não. Isso foi o autor sagrado, que no caso é Mateus, né? Ele escreveu isso para criar medo nas pessoas, foi por isso, mas Jesus nunca falou isso. Para continuar no pecado. Bom, estou há 28 anos na Canção Nova e eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que eu não tenho plena certeza se eu vou para o céu, não. Eu não tenho plena certeza, não. Que eu estou lutando, eu estou, mas que eu vou, eu não sei. Só no momento que eu chegar lá, aí eu vou saber. Porque eu não sei se a minha vida, ela está sendo uma vida, primeiro, que está me levando, e segundo, se está levando você, não sei. O que eu sei é que tem gente aí que está dizendo que quando ouve a pregação que eu falo, estão se convertendo. Mas não é porque eles estão se convertendo que significa que eu estou salvo. Porque eu posso muito bem estar falando e as pessoas se convertendo, e eu nem sei se estão mesmo, né? Não sei se é a emoção do momento, porque a conversão se dá com o tempo. É o tempo que vai dizer a perseverança. Esse negócio de conversão, mudei por causa daquela palavra e depois de um tempo volta à vida velha? Não sei. O que eu sei é que eu preciso criar vergonha na cara o mais rápido possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.